Queridos, graça e paz vos seja multiplicada. Eu estou a cada dia desejando mais a presença de Deus. As nossas reuniões não podem ser reuniões comuns. As nossas reuniões não podem ser meramente reuniões que simplesmente nós vamos lá e não temos expectativa alguma. Cada vez que nós nos reunimos aqui, tem que ter dentro de nós uma santa expectativa. Uma santa expectativa por um despertamento espiritual, por um derramar novo, uma presença nova. Sabe, algo que não é produzido pelo homem, mas algo que vem do Senhor. Presença de Deus é uma coisa que não se explica, mas você recebe e você vive. Onde tem, você sabe que tem. Onde não tem, você também percebe. Não adianta termos bons instrumentistas se não temos a vida de Deus. Não adianta termos um prédio bom, uma boa organização, uma boa retórica, se isso não for banhado pelo óleo do Espírito. Nós queremos unção de Deus. Nós estamos atrás de unção de Deus. Se eu estou no lugar certo, você pode corresponder a isso também? Amém. Eu acho que estou no lugar errado. Se for por esse amém, estou no lugar errado. E você tem esse desejo também por mais de Deus? Eu estou contente, vou dizer para você, estou contente com o que Deus tem feito, mas eu anseio por mais. É muito ruim quando um filho de Deus, um servo de Deus, ele simplesmente se contenta com o que ele tem. Você sabe, quem determina o quanto você terá de Deus não é o Senhor, é você. Quando o Senhor multiplica os pães em João capítulo 6, diz a Bíblia que o Senhor deu para ele o quanto eles queriam. Quando eles disseram, pararam, tá bom. Aquela viúva que ela procura Eliseu e diz, ele era discípulo seu, meu marido era seu discípulo, e a Bíblia diz que aquela mulher recebe um milagre, e ele diz, entra para o seu quarto, pega a sua botija, e a Bíblia diz que ela entra e é cheia de azeite, e quando as vasilhas acabaram, o azeite parou. Enquanto tiver vasilhas, o Senhor vai estar derramando azeite. Que o Senhor possa encontrar nesse lugar vasilhas vazias. Não é um vazio de Deus, mas é vazio dessas coisas, sabe, desprendido dessas coisas, dizendo, Pai, eu quero unção, eu quero poder, eu quero aquilo que o homem não pode fazer, é isso que eu estou buscando. Se eu estou buscando as mesmas coisas que um homem está buscando aí fora, o que me diferencia deles? Se nós estamos ansiando e desejando pelas mesmas coisas que lá fora eles buscam, que testemunho nós teremos? O que nós vamos chegar diante de Deus? O que nós vamos apresentar a Ele? Esses dias, o Senhor falou algo muito poderoso comigo. Não é o tema ainda da minha mensagem, mas eu quero repartir isso com você. Eu vim a Goiânia para uma viagem muito rápida, e aí o meu pai queria me ver, e eu falei, tá bom, eu quero ter um tempo com ele. Mas aí depois eu falei, eu acho que eu vou lá amanhã cedo e vejo meu pai. Só que o Espírito Santo me perguntou, quanto tempo seu pai vai viver? Mas quanto tempo? Eu falei, não sei. O Senhor perguntou para mim, quanto tempo você tem? Muitos de nós ficamos fazendo um planejamento para muitos anos. E eu te pergunto, quanto tempo você tem? Eu não estou dizendo que não devemos ter planejamentos, mas deixa eu te falar uma coisa, não sei se nós teremos muito tempo, mas o que nós temos hoje, nós precisamos viver ele de todo o nosso coração. Se você decidiu sair da sua casa, seja intenso, venha para cá e busque o Senhor de todo o seu coração, aplique o seu coração para Ele. Mas é porque hoje eu não estou bem. É verdade, tem muitas coisas que às vezes nos impede de aplicarmos, mas ignore isso e aplique o seu coração. Não sabemos quanto tempo temos, mas esse tempo que nos resta, nós queremos fazer a diferença. Esse tempo que nos resta, nós não viveremos ele de qualquer maneira, nós viveremos ele com intensidade na presença de Deus. Eu quero chegar na presença de Deus e ouvir da boca de Deus, servo bom e fiel, entra para o descanso do seu Senhor. Sabe, eu quero ouvir isso da boca do meu Senhor. Por isso eu quero me dedicar o meu coração
para viver isso com muita intensidade. É muito ruim quando você encontra pessoas velhas, e aqui eu não me refiro à idade, aqui eu me refiro a pessoas que, aquela coisa assim, sabe? Já experimentei isso, é porque você é novinho. Eu lembro disso quando eu ouvi isso há 15, 17 anos atrás, mas eu louvo a Deus que 22 anos se passaram, e às vezes quando eu ajoelho como eu fiz agora há pouco ali, eu consigo sentir a presença de Deus, e às vezes os meus olhos ainda são encharcados. E por que eu estou orando? E por que às vezes eu choro na presença de Deus? É porque eu estou buscando às vezes um carro, uma multiplicação? Não, é porque quando esse toque, ele toca em mim, é diferente de qualquer coisa. Eu sou um homem muito abençoado, sou casado, Deus tem me dado graça no ministério, tenho tido muitas oportunidades, mas nada disso se compara quando nós estamos na presença de Deus, e essa presença vem. Eu me refiro a esses que fala, pega a Bíblia do mesmo jeito, ouve pregações, critica ponto A, ponto B, entram em lugares e saem, mas não sabe qual foi a última vez que eles choraram, não sabe qual foi a última vez que eles foram tocados. Eles gostam desse ambiente, é muito bom, mas eu quero hoje, pela graça de Deus, dizer isso para você. 10 anos se passaram, foi muito bom, mas esses que estão diante de nós viveremos eles de forma intensa. Nós viveremos ele. Muita gente reclama, às vezes os nossos filhos estão muito envolvidos aqui. Não se arrependa disso. Você está fazendo a melhor escolha. Você está criando o seu filho no melhor ambiente. Amanhã o seu filho vai te agradecer, porque ele vai ser um grande homem de Deus e vai dizer: pai, obrigado porque você tem insistido comigo, você tem ensinado isso. Eu louvo a Deus quando eu vou em igreja, eu vejo assim, criança dormindo ali, uma amamentando aqui do outro lado. Eu falo: é isso mesmo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos todo mundo juntos. Quantos creem que os melhores dias estão diante de nós? Eu queria hoje compartilhar com vocês sobre... Hoje eu quero pregar uma palavra para a igreja, e amanhã eu vou pregar uma palavra para você. Mas que diferença faz? Você vai saber. Hoje eu quero falar sobre as características de uma igreja que experimenta a aceleração. Todas as igrejas têm experimentado a aceleração? Todas as igrejas têm experimentado o crescimento, o mover de Deus? Não. A vontade de Deus é derramar sobre todas elas, mas algumas não têm experimentado. E quando eu falo de aceleração, eu já vou logo explicando que nós mesmos não aceleramos nada. Eu não tenho poder de acelerar nada. Alguém me questionou: não é possível, agora eu estou vendo esse slogan, aceleração da bênção, fica parecendo aquelas coisas assim, 7 coisas de amarração para o amor, traga o seu amor em 7 dias. Eu falei: Senhor, todo invejoso é terrível, né? Não tem poder para criar nada e critica o que o outro faz. E assim, aí eu falo: ok, eu não tenho que responder a esses. Mas um discípulo eu tive que responder. Ele falou: pastor, fica meio confuso, parece que eu tenho o poder de acelerar alguma coisa. Eu falei: tem não, quem acelera é Deus. Mas uma coisa é fato, você ativa a sua fé para ver Deus acelerando coisas na sua vida. Amanhã eu vou falar um pouco disso, não perca. Amanhã eu tenho uma palavra de Deus, vai ser um presente de Deus para você, sobre pessoas que experimentaram a aceleração. Mas tem características de igrejas que experimentaram a aceleração. Sabe, eu dei um exemplo para esse jovem como um avião. Eu sento, não sou eu que acelero, eu só sento, descanso, coloco o cinto. Mas o avião acelera, eu chego rapidamente no lugar. Se eu viesse de Belo Horizonte para cá, a pé, quanto tempo que eu gastaria? Talvez dias. Se eu viesse de bicicleta, quanto tempo que eu gastaria? E se eu viesse de moto, de carro? Mas eu vim de avião, foi 1 hora, né? 1h05 eu já estou aqui. Isso é chamado de aceleração. Fui eu que fiz alguma coisa? Sim ou não? Não. Eu apenas sentei na minha posição, no meu lugar, e o avião acelerou. Você vai sentar, vai ver a bondade de Deus sobre você, e Deus vai acelerar promessas na sua vida. Aquilo que iria demorar talvez 5, 10 anos para acontecer, Deus vai fazer nesse ano na sua vida. Deus vai surpreender você. Talvez coisas que você demorariam anos para conquistar. Pastor Rubinho Poliana pode testemunhar disso. Quantas pessoas que talvez começaram o ministério há 20 anos, há 30 anos atrás, 50, estou aqui para criticar ninguém não, quem sou eu para falar? Mas uma coisa é fato, por que em 10 anos vocês têm experimentado tantas coisas?
É porque vocês são melhores do que o outro? Não, é porque o favor de Deus tem sido derramado sobre a vida de vocês. Em 10 anos, um crescimento de vidas, quantas pessoas batizadas, quantas crianças nasceram, quantos irmãos prosperaram, estão construindo uma obra bonita que vai realmente agregar novas famílias, vai ser um lugar de salvação. Tudo isso por causa da bondade do Senhor. Certamente bondade e misericórdia nos cercarão todos os dias das nossas vidas. Você está cercado de bondade todos os dias da sua vida. Quais são as características desta igreja que experimentou de um crescimento acelerado? Foi acelerado. Vou mostrar isso para você. Sabe, eles estavam em um lugar, reunidos 120 pessoas, e o Senhor diz: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, porque não sou eu que faço, quem faz é o poder de Deus. Não sou eu que acelero, mas é o poder das turbinas que acelera aquele avião. Você não acelera, mas o poder de Deus vai fazer as coisas acelerar. Aqueles irmãos estavam lá, 120 reunidos. De repente o Espírito Santo vem sobre eles. Eles começam a viver uma vida. Eu vou contar um pouco dessa vida, dessas características dessa igreja. E de repente eles ouvem a palavra. Quantas pessoas que foram acrescentadas? 3.000 pessoas. Quanto tempo demoraria para você pregar o evangelho? Alguém diz: não, mas a maior parte eram judeus, conhecia. Uma coisa é fato, não diminua o tamanho das coisas. Detesto quando eu vejo pastores explicando coisas que diminuem o tamanho das coisas ao invés de aumentar o brilho. Eu nunca critico pastor de igrejas grandes, sabe por quê? Porque eu sempre falo, primeiro eu preciso pastorear uma grande para depois eu criticar. Eu tive a graça de pastorear, não é fácil não. Agora, imagina, Deus acrescentou 3.000 pessoas, depois milagres acontecem, quantas mil pessoas agora eles são? 5.000. 5.000, eles experimentaram ou não uma aceleração? Isso poderia demorar quantos anos para chegar a uma igreja de 5.000 pessoas? Em poucos dias Deus fez isso. Então eu quero hoje ativar a sua fé para dizer: Deus vai acelerar promessas na sua vida. Sabe por que eu acredito que o Senhor vai fazer isso? Porque a maldade tem se multiplicado. A maldade tem se multiplicado. As coisas ruins têm se multiplicado, e a nossa fé é que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você sabe, muitas pessoas têm falado de um tempo de crise, mas os maiores avivamentos aconteceram também em tempos de crise. E eu estou na expectativa que antes do Senhor Jesus voltar, Ele não precisa disso para voltar, nós experimentaremos a maior colheita de todos os tempos. Quantos creem nessa palavra? Eu vou começar lendo um texto para gerar fé no seu coração. Alguns parecem que não estão acreditando em mim. Não tem problema não. Vou gerar fé no seu coração com a palavra de Deus. João capítulo 4, versículo 34. João 4, 34. Olha o que Jesus disse. Disse Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. 35, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, o que o Senhor está dizendo? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já se branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegra tanto o semeador como o ceifeiro. Versículo 37 é uma palavra profética para essa igreja, pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador, o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Isso aqui tem um nome. Qual que é o nome disso aqui? Aceleração. O Senhor está dizendo assim: você só acha na sua vida, talvez você foi ensinado, que você só pode colher o que você plantou. Você só pode colher o que você plantou. O Senhor está dizendo: mas eu
Levantei outros que vieram antes de você e já jogaram semente. Eu quero dizer para você, da parte de Deus, tem sementes espalhadas nessa cidade. Homens de Deus, homens santos, homens e mulheres santas. Gente que talvez o evangelho é muito mais difícil, sabe, derramaram lágrimas e choraram nessa cidade e declararam: Goiânia vai ser um celeiro de missionário, vai acontecer um avivamento, vai acontecer grandes batismos, vidas serão salvas, casamentos serão restaurados. Essas pessoas foram e talvez não viram talvez esse crescimento, mas deixa eu te falar, está tudo em paz. Eles eram só os semeadores. E eu creio que nós não somos a geração de semeadores. Sabe por quê? A volta do Senhor está próxima. Nós somos a geração de ceifeiros. Nós vamos colher aquilo que outros plantaram, outros trabalharam, nós vamos entrar no trabalho deles. Outros plantaram no nosso lugar, nós vamos entrar no trabalho dele, porque isso é aceleração. Então eu quero dizer para você, sim, você pode colher coisas que não foi você que plantou. Tem gente que não tem mais ousadia, porque ele acredita: não fui eu que plantei, como é que eu posso colher? Pois é, Jesus plantou lá na cruz e hoje nós estamos colhendo aqui. Diga amém sobre isso. Ou você acha que você plantou sua prosperidade? Que eu acordo cedo todo dia? Não é isso não. Foi Ele que plantou e hoje você pode colher. Eu quero então falar hoje sobre essa característica dessa igreja que experimentou esse despertamento espiritual, essa aceleração de crescimento. Primeiro, Atos capítulo 2, versículo 4. Põe para mim Atos 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Você sabe, nós cremos que a primeira característica de uma igreja que experimenta crescimento, frutificação, é que essa é uma igreja de ministros. Se você for observar, depois que eles recebem o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, eles começam a falar. Eles iam por todos os lugares com intrepidez falando. Nós somos uma igreja de ministros, de sacerdotes. Nós não somos uma igreja que cremos que somente o pastor é ungido. Só o pastor tem a unção, só o pastor pode fazer coisas. Todos vocês fluem na mesma unção. Há uma unção que foi liberada sobre a sua vida, e onde você está, você é um ministro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz o quê? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade. Diga: eu sou o povo de propriedade exclusiva de Deus. Para que você foi comprado? Por que você foi comprado? Por que o Senhor te comprou e te registrou? Você, quando compra algo, você compra e registra. Essa é uma propriedade particular. Você é propriedade, você foi comprado por um alto preço. Você sabe, aquilo que você tem, ou aquilo que tem valor, você não chega numa concessionária da Toyota com o dinheiro do Etios para comprar uma Hilux. Cada um tem o seu preço, concorda comigo? Então, o preço que foi pago por você foi o preço de sangue. Então você é muito valioso. Agora, por que Deus te comprou? Por que Deus te comprou? A fim de, diga assim, proclamardes. Ah, pastor, eu não tenho dom para liderar. Nem todos realmente. Em algum momento nós equivocamos, até falamos que todos poderiam liderar. Quando eu digo liderar, eu estou falando de assumir uma célula, de estar ali à frente. Nem todos vão falar, mas todos podem proclamar. Ah, mas eu não sou pregador. Mas você é um proclamador. Você proclama o que Deus fez na sua vida. Eu não conheço muito de Bíblia. Você não precisa ser... O seu testemunho é o testemunho do cego. Eu era cego e agora eu vejo. Esse é o esboço dele, 2 palavras. O que foi na sua vida? Não sei te falar, eu só sei de uma coisa: eu era cego, agora eu vejo. O que você pode falar sobre isso? Eu era depressivo, tomava tanto de remédio, agora não tomo mais, Jesus me curou. Esse é o melhor testemunho, esse é o seu melhor esboço, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para maravilhosa luz. Eu creio que nós experimentaremos um grande crescimento, mas isso vai acontecer quando todo o corpo for ativado. Quando todo o corpo for ativado.
Infelizmente nós temos um grupo que é ativado, o outro grupo não quer se envolver. Eu vim aqui hoje dizer para você, você não precisa de título, você não tem que ser pastor, você não tem que ser alguém, mas você pode proclamar, você é ministro, você está no trabalho, você é um advogado, um empreendedor, um empresário, ou você está trabalhando na casa de alguém. Nós temos o testemunho de uma irmã, que ela foi, esse irmão que está hoje na videira, esse casal, é um grande empresário. Mas você sabe por que ele foi salvo? Porque tinha uma irmã que entendeu que ela era proclamadora, ministro. E aí ela era uma bênção, sabe por quê? Todas as vezes ela chegava de manhã, e às vezes eles acordavam, e eles viam ela orando. Às vezes ela estava limpando ali, mas ela colocava a mão na parede lá. Às vezes ela pensou que eles não estavam lá, mas eles estavam e ficava orando. Tinha dia que ele saía, entrava para um outro quarto, só para ver ela orando por ele. E ele falou assim: Senhor, eu tenho tantas coisas, dinheiro, tudo isso aqui, mas eu não tenho o que essa mulher tem, eu quero. E aí um dia, ele chama ela para almoçar com eles e falou assim: você tem algo que nós não temos. E ela: o que? Aí ele falou: o que eu tenho? Ela falou: você tem algo especial, você tem uma paz, você canta, nós não conseguimos cantar, nós brigamos, eu até falo para minha mulher: não briga não, que a fulana está aí. É uma benção ter uma empregada dessa, né? Toda vez vai brigar: amor, ela está aí, é um anjo. E aí sabe o que acontece? Aquela pessoa simples, que não pegou um microfone para fazer um congresso, um chá para ganhar a esposa de empresário ou empresário, mas aquela mulher sabia que ela carregava a autoridade do céu, e onde ela chegou, o céu chegou com ela, a presença. Eu quero declarar que você vai ter essa revelação nesses próximos anos. A unção de Deus já foi derramada sobre a sua vida. Quando você olha para a parábola dos talentos, você vê um servo. Você vê um servo que recebeu 10, o outro que recebeu 5 e outro que recebeu 1. Não tenha nenhum servo que não tenha recebido apenas um talento. Tem gente que fica se desculpando: eu não tenho habilidade, eu não sou boa para falar. Você é boa para fazer o quê? Se você for boa para fazer comida, faz a comida na célula, que o povo vai converter por causa de sua comida. Mas alguma coisa você tem que fazer. Eu não toco, eu não canto. O que você faz? Você sabe, tem uma irmã, ela é mãe de um pastor muito amigo meu. A célula dela já multiplicou 17 vezes. Sabe por quê? Ela falou: se vocês colocarem eu para falar, eu saio da igreja. É assim, aquelas irmãzinhas firme. Se vocês, que teve uma vez lá no nosso meio que nós falamos: todo mundo tem que liderar, todo mundo tem que liderar. Nossa, que doidura. Mas é melhor ter gente assim, né, que puxa para cima do que para baixo. Claro, nós crescemos, amadurecemos, entendemos que eles podem liderar de outra maneira. Aí nós mudamos isso. Você pode ser usado por Deus, tiramos o título de liderar. E aquela irmã falou: então pode contar comigo, eu sou anfitriã, não precisa trazer lanche, nem precisa comprar cadeira. Ela foi lá e comprou as cadeiras, colocou na casa dela. Todo dia ela vinha, lavava as cadeiras, colocava o louvor, fazia comida. Aí ela chegava para o líder e falava: eu não falo, não me coloque para falar, eu não falo. Mas sabe de uma coisa? Todo mundo queria ir lá. Sabe por quê? Porque ela era amorosa, gostava da comida, gostava da casa dela. 17 células passaram lá. Você acha que essa mulher vai ter algum galardão? Vai. Naquele dia, nós temos hoje pastores no nosso meio, no nosso ministério, que converteram na casa daquela mulher. Eu vim aqui hoje dizer algo para você. Essa igreja chegou até aqui. Será que ela não pode ir mais além, através de você? Será que não é hora de dizer: Senhor, conta comigo? Vou parar de dizer desculpa e dizer para o Senhor: eis-me aqui. Deixa eu te falar uma coisa com todo amor e carinho: Deus não é irresponsável. Ele sabe das suas limitações, Ele sabe das minhas. Mesmo assim Ele decidiu me usar. Se Ele decidiu te usar, Ele conhece você. Mas pastor, o senhor não me conhece não. Mas Ele te conhece. Ele sabe como te dobrar, te quebrantar. Ele sabe. Agora eu só quero que você entenda algo. Sabe por que essa igreja aqui cresceu? Essa igreja nasceu no momento mais sensível de toda a terra. Essa igreja que cresceu sobre o escudo do poderoso Império Romano. E foi essa igreja que colocou o Império Romano de joelhos. Se você for estudar sobre essa igreja, você vai ver agora por quê. Quem eram os homens poderosos? Era uma igreja, na maior parte, composta por escravos.
E você sabe que hora que eles reuniam? 5 horas da manhã. Por que do horário, pastor? Porque esse é o horário que os seus senhores estavam dormindo. E eles reuniam para orar, para compartilhar o pão, e eles tinham algo para compartilhar. E eles, quando veio a perseguição, eles foram dispersos para cada lugar. E quando eles chegavam, eles pregavam o evangelho, vidas eram curadas, pessoas eram libertas. Eu quero declarar que onde você estiver no seu trabalho, espalhado nessa cidade, Deus vai usar você para curar pessoas, para transformar pessoas, para libertar pessoas, porque existe uma unção que já foi liberada sobre a sua vida. Nós não somos esse tipo de igreja, tudo é liga para o pastor, traz para o culto domingo. Não, se o problema apareceu para você na sua frente, você deve resolver esse problema. Como eu disse, Deus não é irresponsável. Pastor, e se tiver um endemoniado, o que eu faço? O que você já ouviu alguém fazer? O que você já ouviu alguém fazer? Imita, ok? Expulsa. E se uma pessoa estiver enferma, logo eu, pastor, se aquela pessoa não tem nada de errado, trazer um visitante, convidar ele para vir para a célula, para o culto, para participar do encontro, mas deixa eu te falar uma coisa, tem algo dentro de você, tem algo dentro de você, tem algo que o Senhor já depositou, tem uma semente de grandeza dentro de você, tem algo dentro de você que precisa ser explorado, precisa sair para alcançar mais pessoas. Nós teremos uma igreja de proclamadores. O desejo do coração do Pai é que tenhamos uma igreja de ministros, de sacerdote. Onde essa igreja passa, não tem essa coisa, quem que é o líder? Quem que vai trazer a palavra? Quem que vai orar? Ah não, chama Estevão, chama ele que é bom, chama Felipe, ele que ora com pessoas endemoniadas e enfermas. Não, tudo bem, nós temos irmãos do nosso meio que fluem dons, eu respeito isso, mas deixa eu te falar uma coisa, você também flui. Se você quer fluir, você precisa pedir para Deus. E a maneira como Deus faz isso não é te livrando das coisas, é te dando autoridade para enfrentar elas. Diga amém sobre isso. Que o Senhor levante no nosso meio homens e mulheres que entenderam que são ministros, que entenderam que onde eles estão, eles proclamam essas verdades. Nós precisamos ter uma cosmovisão bíblica em todos os lugares, na educação, na política, em qualquer lugar que você tiver. Você carrega algo. Talvez aquela pessoa que aparentemente não está precisando de nada, Deus colocou uma resposta na sua boca que ela está precisando. Deus colocou algo dentro de você. Talvez você vai prestar um serviço para Ele e tem algo a mais que o Senhor quer fazer. Você é um agente transformador do reino de Deus espalhado. E Deus faz isso, Ele espalha os seus ministros em todos os lugares. Um Ele coloca num setor, outro Ele coloca em outro Ele coloca para ganhar um tipo de gente. Mas é necessário que cada um entenda. Quando ele acorda de manhã, ele fala: Deus, obrigado por mais esse dia, derrama a sua unção sobre mim e que o Senhor me use nesse dia de forma poderosa. Várias vidas vieram para cá. Várias pessoas o Senhor, de alguma maneira, de forma muito graciosa, trouxe através de um convite, mas há mais pessoas para ser salvo, há mais pessoas para serem alcançadas. Eu penso que isso aqui não é o ponto final, isso aqui é só um ponto que o Senhor hoje permitiu nós pararmos aqui para celebrar os 10 anos, renovarmos, né, Rubim? Como você já jogou bola, o que eu sinto aqui no meu espírito é que nós estamos aqui nessa conferência só no intervalo, recebendo algumas instruções. Tomamos aqui um isotônico, né? Tomamos aqui um Gatorade espiritual, uma nova dose, e nós vamos voltar para o campo novamente. E nós vamos voltar para esse campo novamente, e nós vamos fazer o que aconteceu no primeiro tempo, glória a Deus, mas o segundo tempo será um tempo de muita glória, de muita salvação. Alguém diga amém, por favor. Segunda característica da igreja que experimentou essa aceleração, era uma igreja comprometida com a verdade. Olha Atos 2:42, e perseveravam na doutrina, no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. A igreja, ela nasceu sob o escudo das Escrituras. Irmãos,
Nós estamos comprometidos com uma mensagem. E que mensagem é essa? O evangelho da graça, o evangelho da salvação. Estamos aqui para sustentar o testemunho que um dia ele morreu para perdoar os pecados de todo homem. Todo aquele que nele crê será salvo. Essa é a verdade que nós sustentamos. Nós não vamos cair na cilada de ter uma mensagem mais light, mais bonita, mais atraente. Olha, não é essa mensagem que os homens precisam, não é essa mensagem que os homens necessitam. A mensagem que transformou homens no passado e continua transformando é a mesma: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é a verdade. Deus que me livre se algum dia eu tenho que me modernizar para ser aceitável aos ouvidos dos homens. Esse dia viu alguém dizendo isso: se a igreja brasileira não falar a linguagem disso e tudo, e o cara pregou 1h10, o nome de Jesus não foi mencionado. Eu falei: me livra disso, me livre disso. Eu vou ser caipira mesmo, não vou ser moderno não, eu vou falar de Jesus o tempo todo. Pega qualquer pregação minha, você vai contar quantas vezes que eu falo de Jesus, quantas vezes eu falo do testemunho que nós estamos sustentando. Essa é a verdade, essa é a verdade. Teve homens que morreram por causa dessa verdade. Teve homens que morreram por causa dessa verdade, sustentaram essa verdade, e nós estamos aqui para sustentá-la também. Esse é o escudo da fé, a pregação do evangelho da graça. Essa pregação é que transforma o homem pecador, é que muda a natureza dele. Não estamos aqui apenas para melhorar o homem. Deixa eu te falar uma coisa. Não vou falar isso não. Vou falar, já que vocês insistiram. Tem gente que acha que nós estamos aqui para melhorar a vida das pessoas. Não estamos aqui para melhorar a vida das pessoas. Não adianta você melhorar uma cobra, educar ela. Senta aqui, vamos jantar com a gente, ensinar a cobra a pegar os talheres. Qual que é o problema? A natureza dela é de cobra. Algum momento ela vai picar, porque ela vai fazer aquilo que é sua natureza. Não estamos aqui para melhorar as pessoas, estamos aqui na verdade para salvá-las do inferno. Estamos aqui para pregar a mensagem que transforma casamento, que restaura homens. Esse é o escudo da verdade. Eles estavam perseverando nisso. Devemos perseverar. Estamos aqui para ensinar os nossos irmãos. Muita gente pensa: pastor, eu estou errando. Qual que é a área que você acha que eu estou errando? Tem alguns, eu acompanho pastores, eles me perguntam: qual que é a área que eu estou errando? Eu falo para eles: você está errando em coisas básicas: oração e palavra. Aí o cara olha para mim e fala assim: eu não acredito que eu vim de longe para ouvir de você. Eu falei: mas você queria que eu ouvisse o quê? É isso mesmo. Mas é porque ele acha que eu vou falar para ele: não, está te faltando. Claro que nós falamos de estratégias são boas. É claro que nós podemos ter sabedoria para lidar com algumas coisas. Mas deixa eu te falar, o método de Deus continua o mesmo. Olha o que diz Mateus 22:29. Respondeu-lhe Jesus, Mateus 22:29: errais, não conhecendo o quê? As Escrituras, nem o poder de Deus. O Senhor falou: o maior erro que você comete na sua vida não é conhecer de medicina, não é conhecer de direito. O maior erro que você comete na sua vida é não conhecer as Escrituras. As Escrituras precisam falar na nossa casa, precisam falar com os nossos filhos, precisam falar nas nossas células, precisam falar cada vez que nós reunimos nesse púlpito. Cada vez que nós nos reunimos, nós precisamos de Escritura. É a Escritura que traz o poder de Deus, é a Escritura que transforma, é a Escritura que salva, é a Escritura que liberta. Errais não conhecendo a Escritura. Traz a palavra para a sua vida, traz a palavra para os seus negócios, traz a palavra. Tem irmãos que vão atrás de gente, paga horrores de dinheiro. Ok, o seu dinheiro é seu, você paga para quem você quiser, mas aí ele não tem Escritura nos negócios dele, não tem Escritura na casa dele, não tem Escritura. Aquela igreja era uma igreja que era firmada nas Escrituras.
Um grande homem de Deus, Moody, disse certa vez: a Bíblia não nos foi dada para aumentar nosso conhecimento, mas sim para mudar as nossas vidas. Cada vez que você lê as Escrituras, você está contemplando Cristo. Você está sendo transformado dia após dia. Dia após dia. Você está lendo um capítulo, 2, 3, você não está vendo aquela mudança, mas aquilo está transformando você dia após dia, até você se parecer com Cristo. Essa igreja que experimenta crescimento de aceleração, é uma igreja que é firmada nas Escrituras. Terceiro, é uma igreja que era marcada pela profunda comunhão entre os irmãos. Eles tinham prazer de estar juntos. A Bíblia diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Temos vivido hoje uma campanha na internet de que não precisa congregar. Pois é, mas o Espírito Santo só veio quando eles estavam juntos. Você recebe uma medida de unção na sua casa, mas não é a mesma quando você reúne aqui nesse lugar. Se você conhece alguém que só vive em casa, ele não experimenta. Existe um nível de unção, de revelação que é só para esse lugar. Existe um tipo de oração que é diferente. Jesus disse: entra para o seu quarto, fecha a tua porta e o seu pai vai te recompensar. Mas quando fala de desligar coisa, ligar coisa, ele fala: tem que ter 2 ou 3. Sozinho não serve. Então, por que ele está dizendo? Esse é o poder da igreja. Sabe, essa igreja aqui, ela tem experimentado de coisas poderosas por cada unidade, mas eu quero dizer, vai crescer mais. Sabe por que vai crescer mais? Porque o Espírito Santo está trazendo unidade entre vocês. Unidade não significa que temos que usar a mesma roupa, falar a mesma coisa, né? Meu Deus e meu Pai, não precisamos dobrar a mão igual. Não é isso. A unidade não é isso, né? Você pode gostar de uma cor, um está com a camisa azul e outro com a camisa amarela. Ah, Deus poderoso, como é que pode ter unidade nessa igreja? É isso, essa é a beleza. Um tem um jeito, o outro tem um outro. Essa é a beleza, cada um traz um dom. Quando vos reunir, cada um traz algo. Mas tem uns que não quer reunir. Isso significa que o corpo está faltando um membro. Por quê? Porque não quer reunir. Se depender de nós vamos estar unidos, vamos estar juntos. Esses dias alguém diz: ah, pastor, eu ouvi alguém falando isso e tal. Eu falei para ele uma coisa: nós vivemos um tempo de pandemia. Eu nunca fui tanto velório como eu fui na minha vida. Tive um negócio que realmente me marcou profundamente. Eu fui no velório de uma mulher. 18 horas depois eu fui no mesmo velório da família, agora do pai dela. Essa senhora saiu lá de longe, gritando. E aí a filha dela falou: mãe, esse aqui é o nosso pastor. Ela me abraçou. Isso é uma marca que eu vou carregar. E ela chorou por 1h10 aqui no meu peito. E tinha menos 7 a 8 meses que eu tinha perdido a minha mãe. E quando eu vi aquele tanto de irmão chorando, um começou a cantar, aí o Espírito Santo falou: consola ela pela internet. Manda ela ligar um webcam no dia que ela perdeu a filha e o marido, e cultuar a Deus pela internet. Deixa eu te falar uma coisa. Nesse tempo eu vi o poder da igreja. Muitos parentes não teve coragem de ir. Quando eu perdi minha mãe, eu não condeno, não tenho mágoa de nenhum deles, falo isso na presença de Deus. Mas o que mais marcou meu pai é que ele ficava procurando pelas pessoas da família, poucos foram. Mas quando ele viu tanto de irmãos da igreja, ele falou assim: eu tenho que pedir perdão para Deus. Nunca mais eu penso nada da igreja, porque verdadeiramente essa aqui é uma família. São corajosos. Saiu uma reportagem, não sei quantos vocês viram, que é o grupo mais corajoso frente da profissão que mais enfrentou, sabe, foram os profissionais da saúde. Você sabe quem? Os sacerdotes, padres e pastores. Que enquanto os outros estavam lá na batalha, os irmãos chorando, ele ia lá. Mesmo com o risco de talvez trazer isso para a casa dele, ele ia lá. O que é isso? Isso é o poder da igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Se você for estudar sobre o Império Romano, você vai ver sobre... se você for estudar falando sobre a volta do anticristo, a parte realmente de Daniel fala da estátua, qual que é a mais poderosa? É do Império Romano.
Foi e vai ser ressuscitado. Mas deixa eu te falar, essa igreja colocou esse império de joelhos, sabe por quê? Porque onde existe unidade, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Se não está crescendo é porque está faltando unidade. Se a sua célula às vezes tem tempo que não rompe, vai orar, vai observar, está faltando às vezes unidade. Está faltando ter mais tempo para orar junto, para pegar um na mão do outro, para dizer, qual é o seu problema hoje? Qual é a sua luta, a sua dificuldade? Vamos orar juntos, nós estamos aqui uns para os outros, uns aos outros. É essa igreja que vai colocar esse império de joelhos, porque as portas não vão prevalecer. João 17, 21 diz o quê? A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Escuta isso, o amor é a evidência que verdadeiramente nós somos discípulos de Jesus. O mundo não entende. O mundo não entende quando um grupo pega um violão e vai lá ministrar, cantar no velório de uma pessoa que ele nem conhece. Seja honesto. Os velórios que nós fazemos, pastor André, na sua maior parte é de irmãos da igreja, nem da família. Por quê? E outra coisa, muitos deles às vezes não têm condição de enterrar o pai. Um grupo eles resolvem isso, meu Deus, que coisa mais preciosa. Por isso que eu amo isso. Estou aqui sustentando isso, por quê? Porque essa é a igreja que vai permanecer de pé. E essa igreja que vai experimentar um maior crescimento. Eu quero profetizar unidade nessa igreja. Eu quero quebrar em nome de Jesus todo espírito enviado do diabo que vem para produzir confusão, fofoca, intriga. Está repreendido em nome de Jesus. Eu não tenho tempo, mas Provérbios diz que tem 6 coisas que o Senhor abomina. Tem 6 coisas, desculpa, que o Senhor aborrece, mas a última ele abomina. Você sabe o que é? Tem coisas que aborrece, mas tem uma coisa que ele abomina. É quem gera contenda entre os irmãos. É quem fica arrumando confusão. Ah, não gostei daquela irmã, estou indo para outro lugar. Crianças é assim, só come o que gosta, só quer ficar onde... Ah, pelo amor de Deus, nós estamos aqui por um propósito. Eu não gostei do outro, e daí que eu tenho que gostar dele? Ele tem o que eu preciso e eu tenho o que ele precisa. E nós juntos vamos completar esse time e vamos avançar e vamos embora. Vamos avançar, vamos pegar na mão do outro. E cuidado, porque às vezes aquilo que incomoda muito no outro está dentro de você. Porque isso é chamado de mania da projeção. O que eu vejo no outro é que eu estou projetando. Ah, não gostei dela, eu acho ela muito assim. Às vezes é você que é assim, para com isso. Vamos nos unir, vamos estar juntos. Amém, irmãos? Vamos avançar para os próximos 10 anos, se assim nós temos. Vamos estar unidos. É tão bom quando nós vamos no lugar e você percebe unidade. Isso é precioso. Quarto, eu estou terminando. Você não pensar assim, não, ele está no quarto, quando será que ele vai falar? Se for 21, nós estamos enrolados, mas não é não. Quarto, também não vou falar quanto que é não. Era uma igreja que transbordava alegria e felicidade. Você sabe qual que é o problema das pessoas? É que eles pensam que as coisas são automáticas. Eu estou te mostrando aqui características de igreja que experimenta explosão, crescimento, avivamento, despertamento. Não é automático. Ah, nós estamos aqui, vai acontecer. Não, é preciso. Você sabe, essa unidade ela é produzida pelo Espírito. Não adianta termos um saco de batata, ainda não é unidade. Unidade é quando você pega essas batatas, leva ela ao fogo, o fogo da provação, o fogo de andar um com o outro, o fogo do Espírito, Xaramanaias, o fogo que vem sobre os filhos. Eu não gostei, ok, perdoa. Aí o fogo vem, aí você é descascado, Deus tira aquela casca. Você pensa que é alguma coisa, mas é você que precisa perdoar, é você que precisa ser tratado, Deus tira aquela casca. Aí Deus vai e amassa. Não, Deus não faz isso não, pastor, faz. Com todo amor e carinho, mas faz. Amassa, aí junta. Aí você sabe qual que é a batata grande e a pequena agora? É um purê. O purê que é a unidade. Tem lugares que é só o saco de batata junto. Eles estão ali porque é obrigado. Mas na hora que rasgou um pedacinho, eles Deus que me livre sair desse lugar. Agora, quando vira o purê, não tem como mais
Não tem como mais sair. Nós estamos misturados. É um santo purê que está aqui agora. Aleluia. O pastor Rubinho foi andar comigo e a Poliana lá em Belo Horizonte. Foi tão precioso. Eu falei, Deus, o que é isso? Né? E alguns que estão aqui ouvindo estão querendo também. Deus vai tocando no coração deles. Né? E aí, o que é isso? Essa unidade. Nós estamos juntos. Passamos por pressão. Estamos juntos. Por quê? Porque nós temos o mesmo coração. Temos a mesma visão. Estamos indo para o mesmo lugar. Eu quero declarar que Deus vai levantar uma igreja forte e prevalecente. Mas essa igreja também era uma igreja que transbordava alegria e felicidade. Olha o que a palavra do Senhor diz: diariamente perseveravam, versículo 46, unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Deixa eu falar uma coisa para você: não tem nada pior que tira unção do que murmuração. Se a sua casa tem murmuração, não tem alegria lá. Eu conheço casais e casamento que estão bem pelo estilo dos dois. Pode ficar calado 2 horas, mas 5 minutinhos se falar, você percebe, está tendo problema. Por quê? Murmuração. Eu percebo. Pessoa que murmura é como pessoas que fumam. Você não precisa fumar, se ele passar perto de você, você sente o cheiro. É assim ou não é? Não estou condenando ninguém não por fazer isso. Estou dizendo isso. A murmuração é como a fumaça de cigarro, ela gruda em você, pesa o ambiente. Não é difícil demais. Falou que ia começar às 7h30, até agora começou. Meu Deus do céu, eu já trabalhei o dia todo hoje. Para de pensar só em você. Para com isso. Tem irmão que não tolera nada. Deixa eu te falar, relacionamento maduro tolera coisas, tolera atrasos. Amém, homens? Não temos outra opção. Aproveitar que a sua esposa não está aqui, nem a minha. Não temos outra opção. Temos que tolerar. A do Jonathan está aqui, já olhou para mim. Então assim, temos que tolerar. Adultos toleram coisas. Eu tenho 3 crianças em casa. O que elas são umas com as outras? Intolerantes. Murmura. Sabe uma coisa que eu admiro minha mulher? Ela não permite murmuração. Eu amo isso nela. Eu aprendi isso com ela. Tinha momentos assim que sabe, se eu tivesse uma competição de murmuração, eu acho que eu ganhava medalha de ouro, prata e bronze. Eu era murmurador. As coisas da minha vida demoraram a romper. Deus colocou a Larissa, esse mérito é dela. A Larissa é capaz de pegar um limão e fazer uma limonada. Aquilo que eu pensava assim, teve uma vez que eu estava com um golzinho quadrado, nós estávamos noivos, o carro acabou o combustível com ela, eu falei, acabou, ela vai acabar o relacionamento. Porque que mulher é essa que vai querer casar com um homem que deixa o combustível acabar? Ela falou assim, que isso? É melhor que eu fico mais tempo com você. Só mulher que bateu palma, você viu? Eu preguei 40 minutos, nada. Se eu falei uma coisa de mulher, elas linda! Elas tomam dor uma da outra. Aí, ela falou isso, eu ficava assim, os meus filhos, lá em casa não tem essa coisa assim, carne para o Juninho, carne. O que tem é essa aqui, vão comer. Eu não gosto dessa, então você não come, filho. A vida é simples. Você não come. Não, mas e o Juninho? O Juninho tem que aprender a agradecer a Deus. E quando ele fica chateado, ele é que ora. Uma hora assim com a boca até. Mas Deus não aceita. Aceita. Ora aí, Felipe. Ele, não quero orar não. Não estamos dando opção não, ora aí. Pai, graças te dou por essa casa. Deixa eu falar uma coisa para você. Onde há gratidão, tem alegria. Os dois andam de mãos dadas. Se você tem vivido um tempo de tristeza, é porque está faltando gratidão na sua vida. Toda pessoa ingrata é triste, porque ela acha que merecia uma casa melhor, uma igreja melhor, um marido melhor, e no final ela também merecia um Deus melhor, porque se esse Deus é tão bom, por que ele deixou ela passar por isso? Detesto gente que reclama da cidade, dos lugares, de tudo. Eu sempre tenho uma coisa. Esse dia eu estava viajando, o voo atrasou. O que aconteceu? Não sei o quê, um xingou e eu tal. Peguei o tablet, falei, vou preparar a palavra. E uma senhora falou, é difícil demais, a gente faz nosso direito e tal.
Aí ela falou, jogou fumaça de cigarro em mim até. É proibido fumar no aeroporto, você sabe o que eu estou falando. E cada um dá o que tem. Eu só falei para ela, a senhora já parou para pensar que o que nós achamos que é um atraso pode ser um livramento? Já parou para agradecer a Deus por que esse avião atrasou? A Bíblia diz que nós não podemos acrescentar um palmo da nossa vida. O que você acha que é perda, às vezes é Deus te livrando de algo maior. No dia que a minha esposa engravidou e ela perdeu o neném, pode perguntar o que nós fizemos lá em casa. Meus filhos, os dois meninos chateados, eu falei, hoje nós vamos cantar. Então louve, simplesmente louve. Não importa, louve. A canção que chega no céu às vezes é essa. Você tem gratidão pelo que você tem hoje? Quero dizer para você, gratidão abre portas para o próximo milagre. Se você está reclamando desse, você não consegue ir para o outro, porque a porta está fechada para você. Então, se você quer que a porta se abra para você, agradeça onde você está. Eu saí de uma igreja de 1.300 membros, 1.300 que eu pastoreava. Fui para uma igreja com 124 pessoas no culto. O som é chamado de som aquilo. Tá vendo? Estou reclamando. Não, eu só estou te falando para você ter como isso é ruim. Nunca peguei o microfone para dizer, meu Deus, o que eu vim fazer nessa cidade? Eu percebo, eu vejo Deus por detrás da cena. 124 pessoas. Quem ouve as minhas pregações, eles pensam que lá tem 800 pessoas. Que não importa se eu prego para 1.000, se eu prego para 100, a unção, o coração é o mesmo. Tem dia que a equipe de louvor fala aleluia. E eu subo na postura, tenho ajudado eles. Nunca falei mal da cidade. Morava numa casa, um sobrado, estou morando hoje num apartamento. É isso que Deus tem para mim? Te louvo. Sabe por quê? Eu estou vendo Deus ali. Ele está trabalhando nas cenas. Ele está preparando coisas ainda maiores. Mas se você não é capaz de ter alegria hoje, como é que você vai ter alegria? Tem líderes que conseguem se alegrar com a célula multiplicando. Mas você consegue ter alegria com 3? Se alegra com esses hoje. Porque se você for capaz de se alegrar com esses, você está próximo a ser surpreendido por Deus. Quantos recebem essa palavra, apesar dela ser... Queria chamar meu tecladista predileto aqui para subir, aleluia. A Bíblia diz também que eles perseveravam no partir do pão. Não é isso? Atos 2, 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão. Presta atenção aqui, irmãos. O fala está terminando não significa que eu terminei. Tem algo especial aqui. Nós vamos terminar juntos, eu vou orar por vocês. Partiam o pão e de casa em casa tomava as suas refeições. São duas coisas distintas. São duas coisas diferentes. Sabe o que significa partir o pão? Só o teclado até agora. Só o teclado, aqui um pouquinho eu chamo o restante. Obrigado. Partir o pão significa que eles tomavam a ceia cada vez que eles se reuniam. Rubim, o Espírito falou isso comigo. Uma igreja que cresce é uma igreja que valoriza a ceia, que parte o pão. Sabe o que eu fico chocado? Tem irmãos que viajam. Deixa eu falar uma coisa para você. Nada contra você viaja. Mas qual que é o problema? Ele viaja no dia da ceia. Então não pode? Pode. Mas quando você chegar num lugar, compra um pão e toma ceia com a sua família. Aí ele fica sem tomar ceia. Na outra, o parente desavisado veio visitar. Nesse domingo ele tinha falado, eu tenho que ir. Não teve como ele ir, ele não foi. Ele fica 60, 70 dias sem tomar ceia. Para ele é normal. Paulo, eu não tenho tempo, ele assusta. Ele falou, eu estou assustado por haver tanta gente doente na igreja. E aí ele fala, sabe por quê? Porque não discerne o corpo. O sangue, os irmãos já discerniram, o sangue é perdão dos pecados, e o corpo é para saúde. Cada vez que você parte o pão, você está declarando saúde física e saúde emocional. Eu peguei Covid. Todo mundo da minha casa ficou muito preocupado que eu tinha bronquite. Ainda tem algumas crises às vezes, mas eu sempre declaro que eu tinha, porque ela não faz parte de mim.
Eles ficaram desesperados. Eu tomei ceia 19 dias. Sabe quanto que complicação no meu pulmão? Menos de 5%. Todo mundo diz, não, porque você começou rápido. Meu irmão foi para a UTI. Minha mãe infelizmente partiu. Eu falo para você, há poder no pão. Você está com alguma enfermidade? Eu quero desafiar você. Toma ceia todo dia com a sua família. Eu fico chocado de ver alguns irmãos. Nós temos que criar uma cultura no nosso meio. Tem um irmão da rede do Jonathan, que ele não veio porque ele está doente, não pôde vir. Alguém, ou ele, algum irmão da célula precisa levar a ceia para ele. Mas nem o que está doente pensa nisso, e nem nós. Por quê? Porque nós não valorizamos. Todas as vezes que eles encontravam, eles partiam o pão junto. Partir o pão fortalece você, traz saúde para você. O pão é cura, é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo representa que as suas chagas já foram levadas, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O sangue é para perdão, o pão é para saúde. Eu tomo ceia no mínimo 3 vezes. Eu tomo no culto, na minha reunião de discipulado, e eu, como pai de família, eu ministro na vida dos meus filhos. Eu quero desafiar os pais de famílias aqui. Não quero corrigir você e te criticar, pelo amor de Deus. Mas todo mês, quando tiver a ceia aqui, toma a ceia com a sua família. Toma a ceia com o irmão. Se tem um irmão que está fraco, Paulo diz, por que tem tanta gente fraca? Ele fala, eis a razão. Qual a razão? Porque não discerne o pão. Precisamos compartilhar o pão. Quando eu compartilho o pão, eu estou dizendo, eu preciso de você, cara. Ele está dizendo, eu também preciso de você. Quando eu parto o pão, eu estou dizendo, eu ministro cura em você. E ele fala, eu ministro saúde em você. É a vida que flui nos dois. É o corpo que foi repartido em prol da vida e vida em abundante. Eu quero profetizar saúde sobre você, saúde física, saúde emocional. Nós não teremos uma igreja de gente doente, fraca, frágil. Você vai receber saúde. Cada vez que você participar do pão, você vai receber saúde para o seu corpo, em nome de Jesus. Você sabia que existe um nível de revelação que são somente para aqueles que partem o pão? É como assim? Tem um nível de revelação que é só para quem participa da mesa. Quando você não participa da mesa, você está, infelizmente, não vou dizer proibido não, mas você não está apto para ter essa revelação. Pastor, mas que doidura que é essa? Não sou eu não, eu gosto de mostrar as coisas da Bíblia. Lucas 24, 30. Aqui é os discípulos no caminho de Emaús. Quantos conhecem essa história? Os discípulos estão vindo com Jesus. E aí a Bíblia diz, quando estavam à mesa. Coloca o versículo 29, só para a gente saber. Versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estava à mesa, estava onde? Tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então, se lhe abriram, e o reconheceram. Quando nós partimos o pão, na célula, na igreja, uns com os outros, os nossos olhos se abrem para ter revelação. Os olhos estavam fechados, mas quando o pão foi partido, quando eles participaram da mesa, houve revelação. Vê como uma coisa tão simples, que às vezes a gente lê e comia o pão diariamente, a gente pensa só isso. Não, eles tomavam a ceia. Cada vez que eles partiam o pão, eles estavam crescendo em revelação. Nós queremos que os nossos discipuladores tenham revelação, pastor André, precisamos partir o pão com eles. Queremos que os nossos pastores tenham mais revelação, precisamos partir o pão com eles. Cada momento é momento de nós partirmos o pão. Eu não sei, pastor Robin, nem quero dar direção aqui, mas é só uma coisa que eu cheguei aqui na hora do louvor e te perguntar isso. Se no final da conferência, em algum momento você pensou em fazer uma ceia. Se não, avalia sobre isso, eu acho que no final seria bom. É o momento de terminar ceiando.
É o momento de terminar dizendo: eu renovo com Deus e com essa igreja a minha aliança. Quando vocês partirem o pão junto, vão ganhar uma nova revelação para esse novo ano, para esses próximos anos, um novo nível de revelação. Na hora que você abrir a palavra, seus olhos serão abertos. Coisas que às vezes você estava com dificuldade, você vai ler e vai falar: meu Deus, estou compreendendo isso aqui. Sabe por quê? Porque os seus olhos são abertos quando o pão é partido. Por último, aleluia, era uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu comecei com isso e nós vamos terminar com isso. Se nós queremos experimentar aceleração, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Jesus disse para os discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Ele estava dizendo o seguinte: é loucura trabalhar sem a ação do Espírito. Eles tinham andado com Jesus 3 anos e meio, mas o Senhor falou: vocês precisam do revestimento de poder, vocês precisam ser cheios da vida, da presença do Espírito Santo. É Ele que vai conduzir vocês. Sabe, sair para fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo é labutar muito e trazer magros resultados, porque é força do homem, porque é trabalho do homem. Eu não tenho poder para converter ninguém, não. Você acha que eu tenho poder para converter alguém? Nós começamos lá com 120 e poucos nos cultos, estamos tendo no último quase 200 pessoas estão sendo acrescentadas. E as pessoas, elas gostam de atribuir ao homem: não, você é diferenciado da sua palavra. Não sou. Hoje, quando eu orava no hotel, eu dizia isso para Deus: o que as pessoas precisam não é de um homem poderoso, elas precisam da ação do Espírito. Então fala com eles, queima o coração deles. Não seja a minha voz ouvida, mas a voz do seu Espírito. Eu apenas sou um canal, eu apenas sou o carteiro. Ninguém atribui valor ao carteiro, o carteiro só entrega a mensagem. Eu sou apenas um carteiro. Aleluia, isso é uma bênção, amém. Mas eu sei que a ação do Espírito Santo, eu não converto ninguém, eu não tenho poder para atrair ninguém, mas o Espírito faz isso. Ele atrai as pessoas. O Espírito move no coração das pessoas. O Espírito tem poder para fazer aquilo que o homem não faz. Olha, eu gosto de líderes criativos, de pessoas que fazem boa recepção. Eu gosto de coisas de decoração. Tudo isso é bonito, mas isso não tem poder para atrair a vida das pessoas, para mudar a vida das pessoas. Mas o Espírito Santo pode fazer isso, e Ele vai fazer isso nesses dias. Alguns estão dizendo: o Brasil está em crise. Isso é um fato. O mundo, na verdade, está em crise. Mas deixe-me dizer uma coisa: os grandes avivamentos acontecerem, sabe quando? Em tempos de crise. Em tempos onde esgota os recursos humanos, onde a terra é seca, é que o Senhor derrama da sua água. Eu quero declarar que o Senhor vai encher essa igreja para um novo tempo. Você sabe, todos nós precisamos nos encher. Sabe por quê? Porque é como um combustível. Eu tive uma experiência, eu termino com essa experiência. Eu parei o carro da Larissa uma vez, e o frentista me falou assim: quanto o senhor vai querer? Eu falei: coloca R$50. Naquela época valia alguma coisa. Não estou dizendo de agora não. Eu coloquei. Na hora que eu saí, eu passei num quebra-mola e me chamou a atenção no painel do carro escrito assim, ó: autonomia. O Espírito Santo falou comigo: a quantidade que você colocou te dá uma autonomia. Não adianta você querer colocar 50 e rodar 500. Os 50 corresponde à quantidade que você vai rodar. Infelizmente alguns têm rodado na reserva, porque encheu um dia. Eu falo para você, eu me conheço. A minha mulher me conhece. Até os meus filhos estão sabendo. Amorosamente, tem dia que a minha mãe fala assim: amor, você tá bem? Não tô, por quê? Você tá meio nervoso. Uma das características quando eu tô nervoso é porque eu tô na reserva. Eu percebo.
Aí o que eu falo? Pode ter reunião, pode ter o que for. Eu falei, eu preciso abastecer. Eu paro, põe meu celular no modo avião, eu entro pro meu quarto, às vezes vou para a sala. Teve dias lá mesmo em Belo Horizonte que a sala não tinha como usar, eu fui pro quarto, pro carro, parei num lugar, coloquei um vidro, coloquei o som, subi o vidro debaixo de uma árvore e comecei a clamar. Fui cantando salmos, hinos, fui declarando, então o Senhor é bom, eu ignoro o que eu estou vendo, eu quero o Senhor. De repente comecei a chorar. Gente passava e olhava e dizia, a mulher dele deve ter brigado com ele, deve ter abandonado a família. Mas eu sei, quando eu prego, eu sinto que eu libero algo. Eu sinto que eu libero algo, mas eu preciso voltar e me abastecer. Porque se eu não abastecer, em algum momento, eu vou entrar na reserva. Sabe o que o Senhor estava dizendo para eles? Vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Eu quero declarar que nós experimentaremos cura nas nossas células. Pessoas serão curadas de câncer, serão curadas de todo tipo de enfermidades. Pessoas serão batizadas no Espírito Santo. Vem dias onde pessoas vão entrar e a presença, a glória do Senhor vai encharcar elas de tal maneira que elas vão falar, meu Deus, é isso que eu preciso. Mas o que é isso? Olha para cá. Poder não é fabricação humana. Poder de Deus não é igual a rede automática, Wi-Fi, que se conecta automaticamente. Não precisa buscar. Precisa ter alguém clamando, vem Espírito. Eu anseio por mais, eu desejo mais, eu quero. Quando você abre a sua boca, Deus derrama glória sobre você. Isaías 44, versículo 3 diz, porque derramarei água sobre o sedento. Aonde que Deus derrama água? Sobre o sedento. E torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Para nós não basta ser uma igreja boa, organizada, bonita, tem uma equipe bonita de louvor, tem bons instrumentos, tem gente aqui que é profissional, toca muito bem, canta muito bem. Para nós, esses ministros precisam ser cheios do Espírito. Eles precisam ter uma outra vida antes de estar aqui. Porque é isso que toca o coração das pessoas. É essa vida que nós precisamos. O que nos diferencia lá de fora, que está cheio de proposta, é o que eles não conseguem entregar. É o que eles não têm. Não tem no Walmart, não tem no Carrefour, não tem em nenhum lugar, nem na internet. Só tem aqui. Aqui tem poder de Deus. Lá na sua célula tem poder de Deus, unção de Deus, glória de Deus. Eu tenho almejado por glória de Deus no nosso meio. Quando eu fui para Belo Horizonte, Deus me deu um texto de Ageu, capítulo 2, versículo 9. O Senhor falou assim comigo, eu não ando para trás. Porque em todos os aspectos, naturalmente falando, para nós foi um retrocesso. Número de igreja, tamanho de casa, questões financeiras, tudo foi, naturalmente falando, foi um retrocesso. Mas o Espírito falou comigo, antes de saber o número de coisas, o Senhor falou, eu não ando para trás. Como assim eu não ando para trás? O Senhor falou comigo, Ageu 2:9, a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Eu quero declarar que vocês viveram bons momentos em uma casa, mas a glória da segunda casa será muito maior do que a da primeira. Eu estou te falando da presença de Deus. Vai estar gravado isso aqui para que vocês possam depois olhar de novo e ir diante de Deus. Eu estou profetizando da parte de Deus. Vocês ficarão surpreendidos com o que Deus vai fazer. Pessoas talentosas vão vir caminhar com vocês. Pessoas, homens e mulheres de Deus, vão sentar por esses bancos, terão suas vidas transformadas. Pessoas vão se conectar de uma maneira tão poderosa, porque haverá um momento de aceleração por causa dessa glória. Você sabe, nós ouvimos de coisas do passado, mas nós queremos ver coisas também hoje. E
E eu fico vendo isso de profecias na minha vida hoje, na vida dos meus filhos. Como eu disse, eu tenho 3 filhos. O meu filho do meio, ele é muito sensível, ele é profeta. Esse dia eu estava na oração, ele teve 2 visões. Você ouve a visão dele, você fala, Deus está mostrando, porque assim, você sente unção. E eles queriam, porque criança, queria no Mineirão, eu quero conhecer Mineirão, minha casa cheia de caixa. Oh Deus, eu sou um homem que eu não consigo conviver com caixa. E aí eu falei para minha esposa, nós temos tantos dias para tirar essas caixas daqui não, porque senão um dos 2 tem que sair, ou elas ou eu. E aí eles, pai, vamos no Mineirão. Eu falei, tudo que eu quero, não quero ir no Mineirão. Tá bom, eu vou. Aí eles descobriram que tinha um jogo da seleção brasileira no Mineirão, eu fui com eles. Estava desanimado. Segundo tempo nós estávamos lá, e aquele ambiente de carnalidade, o povo xingando. Nossa, hoje eu estou detestando o ambiente de estádio. Eu percebi que eu converti mesmo, porque eu antigamente ainda gostava. Aquela coisa, não sei o que, beber. O que eu estou fazendo aqui, Jesus amado? Segundo tempo, num belo momento, meu filho do meio pega no meu braço e falou assim, pai, nós vamos fazer um evento aqui no Mineirão, pai. Aí eu não dei muita atenção. Eu acho que meu nível de carne estava tão grande, eu estava tão assim, desabastecido. Aí ele bateu de novo, puxou meu braço e falou, pai, nós vamos fazer um evento no Mineirão. Eu disse, estou conseguindo reunir 120 membros na igreja. O menino fala, nós vamos fazer um evento no Mineirão. O Senhor falou assim, as palavras dele é semente. Toda árvore que você vê hoje grande e frondosa, um dia foi semente. Todo lugar que você vê hoje que é muito grande, um dia também foi pequeno. Passado 10 dias nós temos um encontro de crianças. Eu preguei, foi uma bênção, mas não foi por causa disso não. Na hora das cartas, meu filho está lá, e eu vi que ele leu algo e ele disparou a chorar. Fiquei pensando, o que ele está lendo? Ele chorou, depois ele me procura e falou assim, pai, olha o que essa irmã aqui disse. Na carta a irmã disse assim, o seu pai já participou de grandes movimentos de batismos, já organizou conferências em eventos, já preguei em conferências, em estádios, em ginásios, mas agora vai ser com você. Você vai pregar no Mineirão. Ele começou a chorar. E ele chorava, por quê? Porque Deus falou isso com ele. E aquela irmã que não sabe de nada, de repente fala isso com ele. Eu estou dizendo aqui algo da parte de Deus para você. Nós veremos o maior crescimento que está diante de nós nesses dias. Você vai ser usado por Deus de maneira sobrenatural nesses dias. O que só precisa haver no seu coração é um clamor. Sabe, no passado nós ouvimos de grandes coisas que aconteceram no passado, mas agora chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. Deus não anda para trás, e eu creio que Ele vai fazer coisas poderosas. Eu termino com essa história que eu ouvi um tempo atrás, isso me impactou e eu gravei isso. James Orr é um professor de uma faculdade em Winslow, na Inglaterra. Isso aconteceu em 1940. Ele era um professor de uma faculdade e ele levou os alunos, criança, para ir na casa do grande homem de Deus, talvez um dos homens mais poderosos depois dos tempos bíblicos, John Wesley, um avivalista, um cara cheio do Espírito Santo, teve experiências extraordinárias. Se tiver a oportunidade de ouvir as histórias dele ou ler a biografia dele, isso vai te abençoar muito. E eles levaram as crianças na casa dele. Hoje é um museu para visitação. E na casa dele, lá no quarto dele, tinha um lugar que tinha um buraco do lado da cama dele. E perguntaram, o que é esse buraco? Eles disseram, aí é o lugar onde ele ajoelhava. Ele orava tanto. Na biografia dele conta que quando ele morreu, perguntaram se ele trabalhava com algum serviço que ficava no chão, tipo um pedreiro, alguma coisa. Ele falou, por quê? Porque na biópsia, o coração dele inclinou tanto, porque ele ficava nessa posição, que ele orava buscando por um avivamento. Esse homem de Deus.
E eles então foram embora com as crianças. Eles contam as crianças no ônibus, está faltando uma criança. E eles procuram aquela criança, cadê aquela criança? Não está lá. E aquele professor volta e procura em todos os lados. Quando ele volta, tinha uma criança ajoelhada no mesmo lugar onde John Wesley ajoelhou. E essa criança batia no chão e dizia assim para Deus: faz de novo, Senhor. Faz outra vez. Faz de novo. E aí o professor chega, quando ele assusta, ele vê a criança, ele não teve coragem, ela começa a chorar e batia no chão. E por muitos minutos ele batia, e o único pedido dele é: faz de novo, Senhor. E aquele professor é obrigado a chegar àquela criança e chamá-la para ir embora. Ele bate no ombro dela e diz: vamos, Billy Graham, o ônibus está esperando você. Quem foi Billy Graham? Foi o homem que mais já pregou, talvez o homem que mais já ganhou vidas para Jesus. Mas um dia ele ajoelhou e ele disse: faz de novo. Como eu disse, eu encerro como eu comecei. Olhamos para trás, pastor Rubim, com gratidão, mas olhamos para frente com um futuro brilhante que nos espera, futuro de crescimento. As melhores canções não foram ainda cantadas, serão cantadas. Os melhores livros serão escritos. As melhores pregações ainda estão por vir. Os maiores batismos ainda estarão diante de vocês, porque nós vamos clamar hoje: faz de novo, Senhor.